Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite a todos e a todas, né? Sejamos todos nós bem-vindos, tanto nós encarnados aqui como os desencarnados. Afinal de contas, a gente convidando ou não, eles vão estar sempre perto de nós. Isso é uma coisa inevitável, né? O importante é que aqui pelo menos a gente tenta entender isto e conviver não mais de uma forma inconsciente. Nós temos consciência que eles estão aqui, mas sejamos todos nós bem-vindos. Bom, hoje, dia 4, né? Não é isso? 4 de fevereiro do ano de 2026. E hoje nós vamos estar falando sobre as consciências coletivas. E eu vou aproveitar e dar uma notícia para vocês, né, porque eu estou gravando sobre consciências coletivas pela última vez, pelo menos nessa etapa, né? Tá? Então, na próxima semana, nós vamos estar também completando um ciclo falando sobre a formação das personalidades também, certo? Completando. Aí, na terceira, quarta-feira, vamos falar novamente sobre processos obsessivos e depois encerrando, né, o mês, na quarta-feira, falando sobre orientações mediúnicas para encarnados e desencarnados. Bom, e aí eu vou completar esse ciclo de gravações. A partir daí, nas outras quartas-feiras, a partir do mês de março, nós vamos ter um trabalho mais livre, né? Tipo assim, aberto, sem uma definição exata. Quer dizer, nós vamos falar sobre vários temas ao mesmo tempo, tá? Vai ficar uma coisa assim mais, como posso dizer para vocês, mais liberal, né? Porque aí as questões que forem apresentadas serão discutidas e vamos tirar dúvidas, né, do que for colocado, tá? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre consciências coletivas e eu vou fazer uma introdução sobre esse processo ligado praticamente à questão do perispírito, tá? Eu falei muito, né, que iria falar mais no final sobre o perispírito, então hoje eu vou estar falando sobre o perispírito. Mas no âmbito do quê? Da proposta da consciência coletiva. Tá? Como que funciona o perispírito na consciência coletiva? Como que isso funciona de fato? Tá? E quando nós encerrarmos no final do mês, na última quarta-feira, sobre mediunidade, aí então eu vou estar falando inclusive como que os médiuns atuam através do próprio perispírito e também no perispírito de outros, certo? Seja na parte de cirurgias, seja na parte de reorganização dos equilíbrios, dos chakras, enfim, essa questão toda vai ser dividida agora, hoje, sobre consciências coletivas, né? E quando falarmos das personalidades, como é que faz essa junção na forma do perispírito de hoje com a influência e interferência das personalidades anteriores. Quando falarmos dos processos obsessivos também, mas dentro da área do perispírito, tá? Então esse mês, basicamente, vocês vão escutar essa palavra, perispírito, muitas e muitas vezes, tá? Porque a gente escuta tanta coisa bonita, às vezes a gente vê uma imagem, né, na internet, né, mostrando aquelas figuras, aquelas imagens, aquelas vibrações, tudo muito bonito. Mas como que de fato funciona? Como que é realmente o perispírito? E hoje, então, sobre a formação da consciência coletiva. Então vamos lá. Eu falei muito no início, certo, sobre o princípio da formação de um átomo, explicando que um átomo já é uma consciência coletiva. Tá? Por quê? Porque para a formação de um determinado átomo, usei o exemplo da água, que tem o H2O, eu dei o exemplo do oxigênio. Então, um átomo de oxigênio, ele tem uma quantidade de informações que mantém as suas subdivisões, como os elétrons, prótons e nêutrons, por exemplo, na quantidade exata, certo, dos elementos e suas potências.
que quando se altera os elementos e as potências, se altera a sua formação e deixa de ser um oxigênio. E passa a ser um outro elemento. Deixando de ser um oxigênio, o que passa a ser então? Ele passa a fazer parte da água, como a água de fato, H2O, dessa célula? Não. Essa célula deixaria também, certo? Não deixaria de ser se a mantivesse. Mas a mantém como? Substituindo por uma outra ou mantendo aquela informação adequada a esta consciência coletiva do átomo. Como também tem a consciência coletiva da célula. O que mantém a quantidade, certo, de átomos, como por exemplo H2O. Como que uma célula mantém, certo, o átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio? Porque se colocar mais um átomo, por exemplo, de oxigênio, vai se transformar num ozônio. Tá? Quer dizer, vai deixar de ser, né, a água como a gente pode denominá-la corretamente. Né? Muitos chamam de água oxigenada, né? Certo? Colocam aí várias quantidades de oxigênio, mas daí ela deixa de ser, praticamente você não pode beber uma água oxigenada, pode? Não, porque ela vai corroer, tá? Parte do tanto que se você pegar, se você quiser limpar, por exemplo, um lugar que tenha sangue, né, na roupa e tudo mais, o que você faz? Coloca um pouquinho de água oxigenada em cima, ela vai dissolver a célula do sangue. Então você imagina que você não pode beber, né, H3O ou 4O. Você só vai poder beber H2O, tá? Porque ela deixa de ter aquela informação como base daquela célula, tá? Então, o que significa isso? É que a formação de um órgão, de um corpo, também obedece à mesma questão. Por exemplo, você pega o fígado, por exemplo. O que vai acontecer? Ele também é uma consciência coletiva. Tá? Então, esta consciência coletiva ela tem um conjunto de informações que definem quais os tipos de células que vão formar esse seu conjunto que podemos chamar de órgão. Então este órgão, ele tem as propriedades dele, todas elas dentro de um conjunto de informações. É esse conjunto de informações, certo, que também é uma consciência coletiva, porque ela tem vários outros elementos individuais. Tá? Então por isso que eu comecei nas subdivisões lá do átomo. Depois vem para a célula, que existem vários tipos de células, milhões de bilhões de tipos de células, que depende do quê? Da quantidade de, ali ainda na formação do átomo, dos elétrons, de prótons e nêutrons, tem os elementos que têm suas potências. E esses valores, dentro de cada grau de importância, é que determina a formação de cada átomo, e dentro do que? Na formação também das células, que determinam que tipo de átomo vai compor essa célula, né? E o mesmo se dá com um órgão. Eu falei do fígado, mas poderia citar qualquer um, porque cada órgão tem as suas informações, certo, diferenciadas dos demais. Mesmo quando trabalham em conjunto com as outras, elas já estão pré-estabelecidas na forma desta convivência com as necessidades próprias dentro de um conjunto maior, né, de órgãos que nós podemos dizer que somos nós. Né? Somos nós? Também não podemos dizer que somos nós. Tá? Por isso que aí eu vou chegar no perispírito. E sim o perispírito que está dentro de um conjunto que nós podemos chamar também de uma consciência coletiva. Então as informações estão ali dentro deste perispírito. Tá? E este perispírito não somos nós. Ele representa a nossa necessidade,
certo? Dessa existência que vamos ter e que estamos tendo. Então, ali contém, quando nós falamos de questões genéticas, por exemplo, certo? Nós colocamos como armazenamento de informações genéticas, que não determina o que nós vamos ser ou viver na condição física. O que determina realmente qual a nossa formação física, de aparência física, certo? São as informações contidas em todo o conjunto do perispírito, inclusive dentro de um controle na formação de cada órgão. Então, são todos independentes. O conjunto de informações de um órgão podemos chamar de uma consciência coletiva. Tá? As moléculas que se formam, que formam, por exemplo, esse órgão, elas são independentes da consciência coletiva. Elas fazem parte da consciência coletiva enquanto formada em um órgão. Tanto que, quando existe a falência dos órgãos, por exemplo, a falência do corpo, tá? Esses elementos vão se diluindo em outras necessidades, dependendo do ambiente que está. Certo? Vai depender se vai ser cremado, vai depender se vai ser colocado em estado de putrefação para modificar e esses elementos se dissolverem na terra e serem usados por outras propriedades. Tá? Hoje em dia tem aquela coisa, né? Eu vou usar meu corpo agora para transformar numa árvore. Então vamos lá, coloca dentro de um acoplado, né, de tecidos, né? Certo? O corpo, e bota a semente lá para nascer uma árvore, uma muda. E aí a muda se alimenta daqueles elementos. Então, estas células não são o corpo, elas fazem parte do corpo. Por quê? Fazem parte temporal. Por que temporal? Porque elas são eliminadas a partir do momento em que elas perdem a sua capacidade de fornecer aquele órgão o que ele necessita dentro das informações contidas em seu conjunto, no que eu gosto de chamar de consciência coletiva do órgão. Olha que loucura, né? Alguém aqui já tinha parado para pensar nisso? Estou indo muito longe com a história, mas eu preciso, né, entrar um pouquinho nessa questão, porque nós somos tão assim, às vezes até um pouco fúteis, né? Imaginar, não, nosso corpo, não. E por que não é nosso corpo? Ele é constituído a partir da consciência coletiva que tem no perispírito. Tá? Então vamos imaginar uma coisa, que o perispírito, para ficar mais claro para vocês, antes de nós nascermos, antes do espírito estar sendo preparado, ainda sendo preparado para um reencarne, tá? Vamos imaginar que seja um espírito que tem uma boa formação, aquela coisa toda, né, espiritualmente, tá? E aí vai se começar a preparar o espírito, como por exemplo, eu tive um caso interessante que muitos aqui já conhecem. Minha mãe trabalhava na casa, trabalhava comigo, né? Ela já desencarnou há quase 30 anos, né? E aí, há uns 3 anos e meio atrás, mais ou menos, não preciso a data, eu estava na cozinha, eu lembro exatamente onde eu estava, perto da pia ali, aquela coisa toda, eu senti o abraço dela, tá? E me veio claramente, eu não sou de ouvir não, mas como era necessário, a espiritualidade me permitiu. Ela estava se despedindo do convívio comigo, tá? Para ela poder, que ela ia se preparar para um novo reencarne. Então, ela não poderia estar mais, né, fazendo parte, presente conosco aqui, tá? Certo? Então, ela se despediu nesse sentido, né? De se preparar para o reencarne. Olha só, ela reencarnou, amanhã vai completar um mês que ela reencarnou, tá?
Certo? Eu não posso entrar em detalhes, né? Porque eu não tenho permissão para isso, mas ela vai completar amanhã um mês, né? Um mês de vida, aqui na condição de física, né? Mas eu vou usar essa questão para explicar como é que funciona. Durante esse período de, vamos lá, 1 mês, 9 meses, 10 meses, vamos imaginar 1 ano. Então ela ficou sendo preparada 2 anos e meio, quase 3 anos de preparo para o reencarne. Entendeu? Em torno de pelo menos 2 anos e meio. Por que esses 2 anos e meio? Pelo que eu entendi, não vai ser uma vida curta, vai ser uma vida, certo? Pelo menos longa, né? E com diversas responsabilidades. Em razão disso, precisaria fazer toda uma avaliação, certo? Como seria, né, todo o processo da vida dela. Então teria que estar em concordância com os reencontros, né? Com uma série de coisas. E agora, vamos preparar o perispírito dela, tá? Vamos imaginar que ela fosse vir para ser uma atleta, certo? Então, o perispírito dela teria que ser preparado para isso, tá? Quais são as informações que o corpo dela precisa para tirar e estimular as informações contidas, certo, na genética, né, dos pais, para poder ali desenvolver as áreas na sua formação, na formação do feto, certo, na sua gestação, de acordo com as necessidades que ela passaria a ter enquanto precisar em sua vida de encarnar. Então são estas informações que determinam a forma física que ela vai ter durante o período reencarnatório, que eu chamo de tempo cronológico. Vamos imaginar que ela vai viver 80 anos, um exemplo. Não estou dizendo isso, eu nem sei. Mas vamos imaginar, não é um tempo cronológico? Então, dentro desse tempo cronológico, existe uma perspectiva e uma forma das experiências que ela vai viver e como que o corpo dela precisa estar. Né? Então, por exemplo, nós temos uma coisa chamada princípio vital. Aí depois eu vou ver se eu explico, não sei se hoje ainda, mas no decorrer eu vou explicar o que seria o princípio vital. É o que determina o ser em estado da alma, quer dizer, está ali encarnado. Todo ser encarnado tem um princípio vital. Esse princípio vital tem uma intensidade e quantidade de acordo com o tempo físico que a pessoa vai viver, nesse tempo cronológico. Estou sendo muito chato? Hein? Estou sendo muito técnico? É que por enquanto eu preciso, depois eu posso até usar uma linguagem mais... Estou tentando usar uma linguagem mais simples possível, mas vamos lá. Então, dentro desse tempo cronológico, existe ali, então, uma série de informações. Tá? E essas informações vão se modificando em cada tempo. Tá? Mas esse conjunto de informações nós podemos chamar de uma consciência coletiva. Só que essa consciência coletiva não é do espírito. Esta consciência coletiva está determinada na forma do perispírito, que é um corpo semimaterial, certo? Que liga-se o espírito ao corpo. Veja a importância do perispírito. Muita gente imagina que seja só um ato de ligação do encarnado, do espírito para o corpo físico, e não é. Eu não sei se eu já vou entrar nessa profundidade hoje, mas eu vou dar só uma pincelada. Vocês imaginam que o perispírito, certo? Ele não é o espírito. Ele é uma partícula do espírito a nível de informações. O que está contido ali é apenas então somente o conjunto das informações deste período cronológico. Está claro a forma que eu estou explicando? Não sei se está dando para entender. Está dando para entender? Tá, Paulo? Tá? Tudo bem? Tudo. Tá, eu estou tentando... Enfim,
é que eu preciso explicar dentro dessa questão didática, não tem como, tá? Então vamos lá. Então, vocês imaginam, certo? Como que seria o espírito se ligar a um corpo, tendo milhares e milhares de vidas, ou melhor, de vidas não, a vida é uma só, milhares e milhares de personalidades, tá? Como que seria esse corpo? Então o perispírito, ele não é só uma ligação do espírito na formação do corpo. Ele é a caracterização, porque são caracteres, tá? Agora enrosquei. Se caracteriza a partir das informações da necessidade desse tempo, certo? Cronológico. Então, o perispírito não é só uma ligação do espírito com o corpo, tá? O perispírito é uma partícula das informações do espírito, certo? Determinada na forma necessária para aquela vida. Você já tinha parado para pensar nisso? Hã? Não me preocupei com isso. Sim, mas você não tinha parado para pensar sobre isso ainda, né? Porque a gente escuta, há anos e anos escuta, né, dentro do próprio espiritismo, não, o perispírito é o que liga o espírito ao corpo. Cara, não. O perispírito é o que dá forma ao corpo, certo? Dentro de ser apenas uma partícula das informações do espírito. Então o perispírito não é o espírito, tá? O perispírito é o conjunto de informações necessárias para o tempo cronológico em que esse espírito vai estar aqui na formação desta personalidade. E aí então quarta-feira que vem eu vou explicar sobre novamente essa formação da personalidade, tá? Só para dar continuidade aqui, né, para não ficar perdido, mas esse mês eu vou usar para concluir essa questão em cada ciclo, né? Quando falarmos da personalidade eu vou explicar melhor na quarta-feira que vem. Quando eu vou falar como que funciona o processo obsessivo, eu vou explicar na terceira quarta-feira, dentro dessa mesma ideia que está sendo apresentada hoje, tá? Certo? Em relação mediúnica também, que nós vamos falar inclusive das curas, como que funciona uma cirurgia, né? Certo? No corpo perispiritual, e depois faz com que até mesmo tenha cicatrizes no corpo físico. A gente vai trabalhar a demonstração desse processo todo, tá? Então vamos lá. Eu acho que nós já entendemos o princípio, né? Certo? Da formação do corpo. Ficou clara essa questão? Sim. Tá. Então vamos lá. Esta consciência coletiva, que eu posso chamar de perispírito, o que ela contém ali? Tá? Quando o corpo está formado, por exemplo, estou aqui com o meu corpo, o meu perispírito, ele tem basicamente as informações que mantêm meu corpo como está. Tá? Certo? Por quê? Porque os meus órgãos são administrados pelo conjunto das informações contidas em meu perispírito e que nós chamamos de cérebro, tá? Então até mesmo a construção do meu cérebro, certo, está ligado às informações contidas no perispírito. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns colegas, alguns amigos, né, que trabalham conosco, que frequentam aqui, que têm limitações, né, mentais. Certo? Nós sabemos, né? Temos limitações. Estas limitações, aonde está registrado as informações que mantêm estas limitações no cérebro? É o cérebro deles que precisa ser trabalhado? Não. Tá? Pode ser trabalhado a partir do momento em que seja necessário e mesmo alterando ali, tá? Certo? Se não estiver dentro do conjunto das informações do perispírito, né, certo? Não vai ter o resultado necessário. Tá? Por quê? Cada célula de formação, cada elemento
do nosso cérebro, cada parte do nosso cérebro, também existe um conjunto de informações idênticas que mantém essa formação. Tá? Esse é o ponto bem interessante e fundamental. Entendeu? Eu vou contar aqui algumas pequenas histórias interessantes. Tem uma história que até mesmo dentro do Espiritismo é contada, que é de um alcoólatra. Tá? Esse alcoólatra, ele é um cara gente boa pra caramba, entendeu? Estudou, né? Trabalhou, gostava de todo mundo, era amigo de todo mundo, mas era um alcoólatra que destruía o próprio corpo e desencarnou, né? Morreu por cirrose, né? Certo? E não era a primeira vez, e é considerado, logicamente, um suicídio involuntário. Ele destruiu o próprio corpo, né? Bom, e aí então, chegando na espiritualidade, foi determinado que ele iria reencarnar logo, que já tinha uma família para recebê-lo. Mas ele não quis, falou, não quero, não adianta, eu tento, não consigo, é só chegar no corpo que eu já, né, começo a beber, né? E por que ele bebia muito? Primeiro que ele tinha os amigos que gostavam de beber e ficavam colados com ele, e bebiam através dele. Tinha os inimigos que faziam com que ele bebesse, porque era uma forma de fazê-lo sofrer, e os familiares também. Bom, tem uma série de outras questões que a gente pode discutir esse assunto depois na semana sobre obsessão. E aí o que aconteceu? Ele foi recebido por uma família que estudava o espiritismo, né? que dava uma condição legal de conhecimentos, mas o mais importante, ele veio com uma doença congênita. O que significa? Que ele veio com uma doença que nem nada que tivesse açúcar, imaginou o álcool, né? Nada que tivesse esse tipo de substância, ele conseguia absorver. Então ele já veio com uma doença, tá? E essa doença fez com que ele fosse tratado desde, né, de bebê, entendeu? Com todos os cuidados para que não fosse estimulado nada nessa área. Você imagina os amigos dele, espiritualmente falando, acompanhando a vida dele, a fim de beber através dele, e já sabendo que não vai beber. Então, né, os amigos mesmo de verdade continuaram ali, né, acompanhando e sendo tratados também. E outros foram embora. Os inimigos que faziam ele beber para perder o equilíbrio, sabendo que não ia conseguir nada dele, porque ele não iria beber, porque não tinha condições para isso, o que acontece? Caíram fora. Tá? E no decorrer do convívio com essa família, que, né, trabalhava a orientação espiritual tanto do encarnado quanto do desencarnado, muitos deles foram se aprimorando. Tá? Só que ele continuou com aquela doença. Tá? Era uma doença, tanto que eu não gosto de usar o termo doença. Tá? É porque nós temos saúde e doença, então, né, é antagônico um lado e outro, é mais para poder identificar um desequilíbrio. Então, o que acontecia? Ele causou um desequilíbrio em sua estrutura perispiritual, e que a espiritualidade, na vida em que ele passaria a ter dentro desse tempo cronológico dele, tá? Ele teria esse desequilíbrio em formação em seu perispírito, na formação do que ele precisava passar. Então ele já veio com o perispírito determinando as informações de uma doença congênita. Mesmo os pais tendo muita saúde, geneticamente falando muito interessante, a criança nasceu com uma doença congênita. Tá? Entendeu? Isso quebrando um pouquinho esse estigma, né, de que tudo tem a ver, vamos estudar ali a genética do passado, da família. Certo? Existem tendências e influências, mas isso não determina. O que determina é aquela informação que está ali no perispírito. Tá? Bom, com o decorrer do tempo, ele, estudando, né, muito a doutrina, virou um palestrante. Tá? E pela história que eu conheço, eu não sei se com 36 ou 37 anos, ele foi
foi levado a um local que tem a cirurgia espiritual e ali seu corpo foi modificado. Então ele teve uma cirurgia espiritual e aquela doença que ele veio, certo, deixou de existir. Quer dizer, aquele desequilíbrio já não existia mais. Por isso então foi permitido, né, que fosse feito aquela cirurgia e ele deixou de ter a que vocês chamam, muitos chamam de doença. Tá? Já não tinha mais. Ele já poderia comer açúcar e poderia até beber, porque o corpo, né, não tinha mais aquela doença. Só que ele não corria mais o risco de beber, por quê? Ele não tinha mais a interferência ostensiva dos espíritos amigos, parceiros e dos inimigos para levá-lo a beber. Ele se tornou uma pessoa muito mais conhecedora do assunto, tá? Então não tinha mais sentido a existência do que muitos chamam de doença. E ela foi então extirpada, foi retirada, o conjunto das informações ali passou a existir daquela forma. Então significa o quê? Dentro do que eu falo do perispírito, é que antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele se acoplar ao corpo da mãe, né? Certo? O que aconteceu? Já foi feita uma programação em seu perispírito, em que a partir do momento em que ele alcançasse aquele equilíbrio, a sua formação seria alterada. Tá? E sendo alterada, o próprio conjunto de informação do perispírito, certo, fez com que seu corpo eliminasse as células que não condiziam com as informações contidas nele, através das informações que eram mantidas e levadas àquele órgão que estava com o que muitos chamam de doença. Então ela se regenerou. Porque todo dia nosso corpo elimina células que não estão dentro dos padrões necessários. Porque em tudo tem um desgaste. Tá, eu teria que entrar na engenharia mecânica, né? Aqui seria falar sobre uma coisa que é dito que é chamado de resistência mecânica. Tá? Mas eu não sei se é muita informação para... Mas, certo? A resistência mecânica, tá? De qualquer elemento, seja do tecido, seja do plástico aqui né? Certo? Tá? Isso aqui é um PT com tal, tá? Dentro da indústria a gente usa essa terminologia. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Tem uma resistência. Chega um determinado momento que mesmo tendo a informação ali, a estrutura às vezes perde a sua elasticidade, a sua capacidade. Então ela é eliminada, porque ela não atende mais a consciência coletiva daquele órgão. Então essa célula ela é eliminada e outra célula passa a existir, tá? Em sua constituição. A partir do quê? Da nossa alimentação, que tem ali uma quantidade de diversas fórmulas, né? Certo? De átomos diferentes que depois são constituídos em células e assim por diante. Tá? Eu não vou tão longe, porque senão vai complicar tudo. Mas vamos lá. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer assim, tipo uma organização de passo a passo. Estou? Hã? André? Denise? Tá dando para entender? Ó? Porque eu estou tentando ser o mais, como se diz, uma linguagem mais fácil de se entender o sentido, né, da formação. Tá? Você vê que eu não estou usando termos técnicos nem nada, só mesmo né, a forma. Tá? Então, voltando aqui a questão, dando continuidade a essa questão. Então, este personagem, certo? Não é que ele teve uma cura. Aquele desequilíbrio não fazia mais necessidade de existir. E, portanto, certo? A sua estrutura foi modificada. O mesmo ocorre com alguns amigos nossos que ainda mantêm certas deficiências na sua capacidade cognitiva, né, das informações entre os diversos setores do cérebro, certo? Por quê? Ainda precisam passar por experiências para levá-los à condição de mais humildade, mais simplicidade e assim por diante.
tá? Tem esse lado e também tem um lado muito importante. Por exemplo, eu não lembro o nome do nadador que foi medalhista olímpico, certo? Acho que era o Cielo, não sei se era o Cielo ou antes dele, tá? Que estava indo, foi ao excesso, ele não tinha mais aonde ele melhorar, e aí conseguiram perceber que o braço direito dele, tá, estava sendo mais eficiente que o braço esquerdo, entendeu? E aí o que eles fizeram? Amarraram o braço esquerdo, ou direito, e ele só começou a nadar com o braço direito, com o braço esquerdo. Fazendo isso, o que aconteceu? Ele ganhou mais, não só resistência no braço, mas ele passou a ter um domínio maior dos movimentos do braço esquerdo, tá? E depois, quando soltaram o braço direito, ele aumentou, digamos assim, a sua eficiência, tá? Na sua forma de alcançar a eficiência daquilo que se propunha, né? Que seria nadar com mais velocidade em um menor tempo, né? Certo? Então, amarrar o braço dele poderíamos chamar de uma doença que a pessoa vem no seu perispírito. Quer dizer, travando ou impedindo que se use, né, uma certa capacidade que já existe para que ele tenha necessidade de desenvolver outra, que no caso foi o braço esquerdo. Então, por exemplo, eu vinha descobrir, né, dentro do tempo de trabalhos, eu já passei por diversos lugares, várias casas, e acabei descobrindo que em vidas passadas eu psicografava mecanicamente com os dois braços. E nessa vida eu nunca psicografei, a não ser intuitivamente, né, que eu bato o papo, discuto mentalmente e vou escrevendo na boa, mas não é uma questão mecânica, tá? Por que isto? Porque nesta vida eu vim com uma necessidade que dizem que meu dom é da fala, né? Quer dizer, de expressar, né? De transformar as coisas em linguagem. Então, não venho com a necessidade de usar o braço. Se eu usasse a psicografia, talvez eu não conseguisse fazer o que eu faço hoje, que é explicar as coisas, né? Você vê que eu consigo ter uma didática com facilidade. Eu pego um assunto e vou destrinchando ele. Então, hoje, nesta vida, eu vim com a necessidade do uso da fala, da comunicação, da linguagem, tá? Esse é o ponto. Então, cada um vem com uma situação diferente. Por exemplo, a própria espiritualidade não deixa mais eu ficar vendo os espíritos nem ouvindo. Por quê? Porque eles queriam que eu desenvolvesse a percepção vibracional. Como é que eu iria desenvolver a percepção vibracional se eu estivesse vendo e ouvindo? Então eles tiveram que limitar uma capacidade mediúnica para que eu pudesse desenvolver outra. E o mesmo ocorre com as informações contidas no perispírito. Tá? Enquanto houver necessidade, certas situações vão ocorrer. E isso já está dentro do previsível. Muita gente acha que às vezes uma pessoa tem uma cirurgia, né, vai ter um câncer, por exemplo. Nós já tivemos casos assim, mas vamos lá. Eu não vou explicar nesse sentido. Eu vou colocar no geral. Então vamos lá, a pessoa tem um câncer. Tá? Aí vai num local que trabalha com cirurgia espiritual e acaba sendo feito ali, né, uma cirurgia, até mesmo um transplante de órgãos. Eu estou falando sobre isso porque eu vou ter que explicar como funciona depois. Estou fazendo de propósito para gerar para mim mesmo uma cobrança, né, de como isso funciona, até mesmo num transplante de órgão através do perispírito. Tá? Então, como é que funciona? Desde o pequenininho, né, desde um descongestionamento de circulação, até mesmo um transplante de órgão, através do perispírito. Como é que isso funciona? Então, só que eu conheço casos em que muita gente pensa que houve uma moratória. O que é uma moratória? Uma moratória é a pessoa... Chega um momento em que uma doença vai levá-lo, né? vai desencarnar,
só que acaba ganhando uma sobrevida, né? Certo? Através de uma cirurgia espiritual, e a pessoa fica boa e vai durar aí mais 10, 20, 30, 40 anos, né? Certo? Isso foi uma moratória? Hã? Foi, André? Uma moratória, né? Tá, e se eu disser para você que não foi uma moratória? Então, vamos tentar entender então, né? Você me ajuda a entender? Então vamos lá. Que o questionamento me ajuda a explicar. Tá? Então a grande maioria das pessoas vê uma situação dessa como moratória, mas agora há pouco eu falei do caso daquele personagem que era alcoólatra e teve uma doença e foi retirada a doença através de uma cirurgia espiritual. Ali foi uma moratória? Não, já estava programado que ele passaria por isso. E que ele voltaria a ter, né? Porque ele passaria pelo ciclo necessário, né? Tinha toda uma organização dentro do tempo cronológico, que eu vou ter que falar muito sobre esse tempo cronológico, já que naquela idade, em torno de 35, 36, 37 anos, ele já estaria pronto para uma cirurgia, porque ele já não tinha mais a necessidade de ser mantida aquela doença congênita. Então existia já uma programação disso na própria vida, antes mesmo de reencarnar. Na preparação do reencarne, o conjunto da informação do perispírito dele já estava esse processo. Como também poderia estar, por exemplo, na vida de uma pessoa altamente saudável, né? Como, por exemplo, conheci uma modelo, né? Linda, maravilhosa, que uma bactériazinha, né, entrou, foi para o estômago, foi para isso, foi para aquilo, acabou indo para o cérebro, e quando eu a vi, ela estava com a cabeça, né, cortada, né, fizeram cirurgia na cabeça e tudo mais, e ela estava babando, né, mas melhorando, tudo mais. Eu conheci uma outra também nesse nível, que ela, né, já tinha até alcançado uma certa condição, né, como modelo, né, certo? Mas estava lá com o rosto torto, tá? Então, tanto faz quem veio com uma doença congênita e conseguiu uma cirurgia e ficou sem a doença, como alguém que veio saudável, até mesmo alcançando um certo nível, né, de glamour, né, certo? Por causa de uma bactériazinha, né, que foi lá para o cérebro, entendeu? Ficou desse jeito. Tá? Então, isso tudo já estava na programação. Do quê? Dessa consciência coletiva chamada perispírito. Tá? E por que eu chamo de coletivo? Porque ela determina a formação das necessidades do conjunto de sua própria formação. Porque existem órgãos diversos atuando. E as informações que estão contidas ali que vai determinar cada órgão funcionar da forma que está funcionando. Tá? Exatamente assim. Não tem pessoas, por exemplo, que fumam a vida inteira e vai morrer com 100 anos? E não tem outras que ficam doentes fumando? Por quê? Porque já existe toda uma programação nesse sentido, certo? De permitir ou não, tá? Essa condição. Então, quando a medicina começar a entender isso que está sendo explicado aqui agora, tudo vai ficar um pouco mais simples dentro do processo de tratamentos e tudo mais. Tá? Porque vai chegar um momento em que o conjunto de informação dos médicos, né, cientistas e tudo mais, vão começar a compreender também, certo, a informação que existe no perispírito. Qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Tá? Vai existir equipamentos capazes de observar o que contém na aura ou no perispírito. Antigamente, eu lembro nos anos 70, 80, se não me engano, eu ouvi falar das fotos Killens. Nos 70. 70, né? Final de 70, né? Killens era o nome do cara que criou as fotos Killens. Ele era um russo, né? Que depois saiu da Rússia, né? Fugido, que na época era aquele regime ditatorial, na época de Stalin ainda, né? Certo?
E aí ele foi para a França e desenvolveu então a photokines, tá? E essa photokines, até mesmo ele conseguia determinar, observar quando a pessoa ia ter câncer até. Por quê? Porque na informação contida ali dava condições de avaliar o que estaria propenso a acontecer, tá? Existia uma projeção de probabilidades. Então, não sei o que aconteceu, se abafaram isso, né? Realmente não sei o que aconteceu, tá? Devem ter abafado, né? Porque a indústria farmacêutica e todos esses processos é muito complicado, né? Certo? Entendeu? Tem muitos interesses nisso tudo, tá? Então vamos lá, voltando, que eu não quero discutir política aqui, nem geopolítica. A questão é formação deste tipo de processo que estão ali contidas e que mantém a célula, que mantém o órgão com as informações que mantém as células funcionando da forma necessária. Até mesmo quando ela está propensa a ser eliminada e quando outra célula passa a ser, né, regenerada e assim por diante. O que é regenerado não é a célula, o que é regenerado é o órgão. A célula é eliminada, tá? Mas voltando então a esta questão, que eu até citei alguns casos, né, sobre a não ser uma moratória, tá? Então, alguns casos que eu conheço, tá? Eu não vou ficar citando aqui, porque senão deixaria de ser o que a gente está fazendo. Eu já conheço um caso que foram 2 órgãos, né, transplantados através do perispírito. Então, como é que funciona? A pessoa já tinha esta programação na vida. O perispírito desta pessoa, não estou falando dela mulher, pode ser dela homem, ou pode ser dela mulher, que seria dela a pessoa, tá? Então, desta pessoa, já estava na sua programação, na idade que ocorreu o processo, certo? Viver esta experiência, tá? De sentir a morte, né? Vamos imaginar que uma pessoa nessas condições normalmente é desencarnada, né? Certo? E os médicos mandam para casa para, né, tomando, como é que chama mesmo? Morfina, né? Quantos casos a gente não conhece assim, né? Ao invés de ir para casa tomando morfina, de repente passa por uma cirurgia e fica boa, né? Certo? Eu não vou contar o caso nem nada, mas, né, de repente até no ano seguinte já desfila numa escola de samba, né? Certo? Enfim, não estou dizendo que isso aconteceu, mas vamos lá. Então, gente, isso tudo está ligado a quê? A uma experiência. Mas para que essa experiência? Né? Essas pessoas precisam passar pelo sentimento de incapacidade de lutar pela vida. Sentir que a vida acabou. Seus valores, aquilo que era importante, será que ainda é importante para alguém que chega ao ponto de ser desenganado? Né? Ir para casa tomar remédio só para dor porque esperar a morte? O que passa na cabeça de uma pessoa nessas condições? Será que ela continua vendo a vida como via antes? Então ela teve a oportunidade de viver essa experiência, certo? E aí então refletir esse tempo todo, né? E de repente descobrir que não tinha mais a doença. Os médicos, sem entender nada, vão ver lá as cicatrizes, né, das cirurgias que foram feitas e não vão entender nada, sem tomar remédio, sem nada, certo? Continua a vida aí, né? E não é um caso, a gente conhece muitos casos em diversos lugares, tá? É que eu gosto de pesquisar e estudar, tá bom? Então, como é que funciona isso? Não é moratório. Eu conheço alguns casos de moratória. Eu tenho uma pessoa, né, muito ligada a mim, certo? Que já, digamos que passou do tempo. E aí teve, né, a espiritualidade, né, injetou mais um pouquinho ali de princípio vital, né? Deu uma recalchutadazinha aqui a colar, certo?
e a pessoa continua aí encarnada, tá? Porque tem uma necessidade não só dela, mas do ambiente em que ela vive, né? Então aí é uma moratória. Entendeu? Porque a programação já se encerrou. Tá? Eu conheço a dirigente de um centro, por exemplo, fantástico, né? O qual tem um carinho muito especial, não vou mencionar nada porque eu não quero comprometer esse tipo de situação, e que ganhou moratória. Hoje dá palestra, escreve, tá? Certo? Porque continua, né, sendo agradável tanto para ela quanto para a própria espiritualidade, sem causar nenhuma interferência no processo natural das vidas dos demais que estão ligados a ela. Apenas ajuda na harmonia geral, tá? Isso é moratória. Então, esses casos onde a pessoa está no meio da idade, né, e sofre uma interferência como essa, normalmente não é moratória, já estava dentro da sua programação, contida aonde esta programação? No perispírito, que é uma consciência coletiva que faz com que todo o sistema funcione. A quem está encarregado de fazer com que o órgão funcione? A consciência coletiva do órgão, seja ele qual for. Entendeu? Por isso que são subdivisões de consciências coletivas até chegar em nosso estado. E ainda não somos nós. Então, o perispírito, retornando lá no começo, ele representa uma mini partícula do espírito. Ele não é o espírito. Tanto que as pessoas que têm evidência e veem os espíritos, ela não vê o espírito. Ela vê o quê? Hein? O perispírito. Tá? Porque o espírito ela não vai ver. Como que vai ver? Como é que vai identificar? Vai identificar o quê? Qual personalidade vai ser identificada? A essa atual que ela viveu? A anterior? O anterior? Ou 100 anteriores? Qual? Às vezes mais recente. Sim, ou a que mais interessa. Tá? Eu não sei se eu devo contar, eu faço mergulhos espirituais fora do corpo, né? Alguém já me balançou a cabeça dizendo não. Mas eu tive a oportunidade de ver seres, né? De atuar em seres em que o que nós chamamos de cérebro, digamos assim, aberto, e eu via pequenos bonequinhos, pareciam pessoazinhos, meio, né, esbranquiçadas e tudo mais. Ficava assim, como se tivesse como que chama mesmo, um monte de peixes, um cardume. É como se tivesse um cardume daqueles serezinhos, mas na verdade aquilo, o que era? Como são seres que estão há milênios sem reencarnar, que não tem mais forma humana, tá? Eu acho que isso eu posso falar, tá? Um dia, quando for permitido, necessário, eu posso detalhar melhor isso, mas, e ali dá para ver centenas e milhares de serizinhos, sabe, flutuando em um campo de energia que parece um cérebro. O que é isso? É que como esses seres estão há milhares de anos sem reencarnar, já não tem mais uma forma própria, apesar de mostrarem uma forma própria através de um adensamento de informações que eles plasmam. Vai se construindo formas plasmáticas, certo? De se apresentarem, tá? Então não tem como eles serem apresentados a nós. Nós é que temos que mergulhar nessas profundezas para poder vê-los. E esse é um dos trabalhos que eu tenho, que eu faço de vez em quando, tá? E em alguns momentos eu consigo ter a consciência do que está acontecendo no ambiente. Então eu só estou passando para vocês. Então, quando você vê um espírito, você não está vendo o espírito. Você está vendo uma partícula, micropartícula da história desse espírito. Que é a formação do quê? Do perispírito. Tá? Esse é o ponto. Você não está vendo o espírito.
E a mesma coisa, você está me vendo aqui, você não está vendo, você não está me vendo de verdade. Você está vendo a forma constituída da personalidade que se formou a partir das informações contidas em meu perispírito. Tá? Certo? Que na verdade não sou eu. Isso aqui é uma partícula do meu eu. Eu até escrevi um poema uns 30 anos atrás. Eu lembro, eu estava tomando um banho e de repente comecei a brincar, né? A devagar sobre eu. Quem sou eu, né? E aí até escrevi um pequeno pensamento. Na época eu não escrevi, né? Eu escrevi depois, né? Porque estava tomando um banho. E aí veio assim, fiquei refletindo, trocando as palavras até chegar ao seguinte: o meu eu nada mais é do que as experiências de muitos eus, que na verdade é uma partinha desse eu, que somada a tantas e tantas outras que são formadas de eus, chegará a um eu maior, que ainda não sou eu. Hã? O Paulo ficou simplificando, porque esse simplificar vai ajudar vocês a entenderem o que eu estou tentando falar sobre o perispírito. Então, o perispírito representa esse eu, que na verdade é uma partícula desse eu, é uma partezinha do eu, quer dizer, ele representa apenas o que eu estou vivendo dentro da formação desta personalidade, que é este perispírito, que nós podemos chamar de consciência coletiva perispiritual, certo? De uma partícula do bem. Então, o meu eu nada mais é do que, né, a soma de muitos eus, que na verdade é uma partícula, uma partinha desse eu. Então, esta personalidade que vocês estão conhecendo é um pedacinho. Mas, ao mesmo tempo, se você soma esses pedacinhos, quer dizer, são várias personalidades durante milênios, chegará a um eu maior, que ainda não sou eu, porque eu sou infinito, eu sou imortal. Ainda continua sendo uma parte, não mais uma partezinha, mas já uma parte grande, né, do infinito, desta continuidade de existência, como eu mesmo. Então, o que você conhece de alguém é apenas aquilo que se apresenta na formação daquela personalidade necessária naquele período em que ela vive no seu tempo encarnado, certo? Que é o tempo cronológico de vida, basicamente, tá? Esse é o ponto. Ainda não é a pessoa, e nem você é o que você conhece. Isto apenas apresenta e representa esse período. E outra coisa, nós somos alma. Não é que você já participou outro dia, né? Tá? As pessoas acham que dizem, nós somos alma. Não. Nós não somos alma. Tá? O que nós somos então? Nós estamos em estado da alma. Por que nós estamos? Eu poderia dizer, numa linguagem mais conhecida, que nós somos espíritos. Então, vou ficar nessa linguagem conhecida primeiro. Então, nós somos espíritos. Em alguns momentos, nós vamos estar na erraticidade, sem a vida física. Então, nós somos apenas espíritos. Não é isso? E quando nós estamos no corpo, nós estamos em estado de alma. Nós não somos almas. Entendeu? Esse é o ponto fundamental. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos começar a modificar a forma de vermos a vida de uma forma mais simples. Então, você não é a alma. Eu não sou o benigno. Né? No caso, eu me dou o nome de Beni, para ficar mais fácil. É porque eu gosto também, prefiro o Beni. É porque todas as vezes que eu falo o meu nome, o pessoal fala o quê? Né? Benigno.
aí eu tenho que brincar, falar que na verdade eu sou maligno, enfim. Então eu prefiro chamar de Beni, fica mais fácil, né? As pessoas não... Eu falo, o teu nome é Beni, tá bom, fica mais fácil. Então eu não sou Beni, eu estou Beni. Olha a diferença, tá? Eu sou o conjunto de todo o meu saber, desde a primeira informação contida ainda dentro dos elementos de um átomo, nas divisões dos elétrons, prótons e tudo mais, certo? Como potências, que são primeiras informações, né? Pelo menos é o que nós conseguimos alcançar hoje, que é o princípio da vida, que é o princípio do primeiro saber, simples e ignorante, como diz o Livro dos Espíritos, tá? Então, e uma das informações que o próprio Emmanuel, em uma das obras dele, ele diz que para chegar ao estado humano, quer dizer, para começarmos a reencarnar na condição de primatas, levou-se aí mais ou menos 1 bilhão de anos. Quer dizer, nós fomos incubados e fomos, né, nos transformando em mais ou menos 1 bilhão de anos. Aí nós entramos no estado luminal. E já temos alguns milhares de anos em estado luminal. Tá? Quando a gente começa a observar isso, fica muito mais simples a vida. Certo? Nossas paixões, nossas necessidades começam a perder um pouquinho o sentido e nós começamos a ver a vida de uma forma muito mais ampla, muito mais interessante. Né? Eu não sou só o bem. Se eu não... Por exemplo, eu já escrevi vários livros, estou com 5 prontos aí. Mas e daí? Se vai acontecer, se não vai acontecer? Se a hora que eu desencarnar, aí sim acontece ou não acontece? Quantas vezes, quantas personalidades eu já vivi? Que diferença isso vai fazer na minha história? A não ser aquilo que eu construo a nível de cada experiência em vida. São as experiências que eu vivo, é que eu vou carregar comigo. E ninguém pode tirar. Isso me pertence. É a única coisa que me pertence. Então a minha história pertence a quem? A mim. Não a história desse tempo de vida, na formação desta personalidade, mas a minha história, desde o meu primeiro saber, de bilhões de anos atrás, né? Parafraseando, né, a colocação do próprio Emmanuel, e que a chegar na condição de estado humano, de estado nominal, é em torno de 1 bilhão de anos, né? Quer dizer, então eu tenho mais de 1 bilhão de anos, certo? E alguns milhares de anos na condição de estado nominal. Por quê que eu posso determinar coisas tão importantes? Se não viver as experiências que está dentro do meu tempo cronológico da melhor forma possível e agregar ao meu saber. A minha próxima consciência coletiva, que eu digo na forma em que eu venha a estar, certo, como encarnado, né, em estado d'alma, uma nova construção de um novo perispírito vai agregar tudo isso que eu estou vivendo nesse tempo de vida, não nesta vida. Porque se eu falar nesta vida, eu estou falando num conjunto de todas as minhas existências. Então eu preciso falar nesse tempo de vida, na formação desta personalidade. Tá? Eu estou agora aqui já com pouco tempo, devo ter uns 10 minutos, né? Dá uma olhadinha para mim, Paulo, quanto tempo ainda tem? Porque hoje eu estou fazendo só uma abertura, tá? Sobre esse processo. 1h04. Então, tá, já está na hora de eu começar a encerrar, né? Certo, então eu acho que dei uma boa abertura, não dei? Deu. Para poder realmente agora, nas próximas 3 semanas, né, fazer a subdivisão disso tudo de uma forma mais detalhada. A formação das personalidades, certo? Dentro do processo do perispírito, né, da consciência coletiva, né? Certo? E depois o processo obsessivo, como que ele ocorre através do perispírito,
E encerrando depois, falando sobre a mediunidade e como que isso ocorre também, o processo mediúnico, né, nessas questões que a gente colocou do perispírito. Tá? Ufa! É isso aí. Tá? Agradecendo então mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar aqui juntos. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro, Denise? Hã? Ficou claro aí, mais ou menos? Apesar que você pegou um pedaço, né? Que você chegou. Ficou claro? Você pegou desde o começo? Também ficou claro? Paulo? Ótimo. Não há necessidade, então, de... Apesar que até o tempo, né, já. A minha ideia é, em termos de 1 hora, no máximo 1h10, enfim, de... Para não... Ótimo. Tá? Então, vamos lá. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos reunidos, nós encarnados, os desencarnados, certo? Que possamos, então, quarta-feira que vem, acho que dia 11, né, se eu não me engano. É, 11. Deve ser dia 11, né, de 4 para 7, 11, tá? Eu acho que, se eu não estiver ruim da matemática, né, deve ser isso mesmo. E nós vamos, então, estar falando sobre a formação de personalidades, dando continuidade ao perispírito. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Como eu gosto de dizer, eu nem desejar a paz eu desejo. Eu gosto de dizer que a gente pode desejar de verdade que você encontre o seu caminho na paz. Que você encontre o teu caminho na tua forma de compreensão do que seja amor. Do que seja luz. O que é luz? Somos todos seres de luz. Muita gente fala, o centro é cheio de luz. Não, é que todo ser é luz. Às vezes nós encobrimos nossa luz com pensamentos que escurecem um pouco o ambiente. Mas a luz está ali, que é vida. E às vezes as pessoas perguntam, né? Você acredita em Deus? Tá, Paulo, me pergunta, o que é Deus para mim? O que é Deus para você? Para mim, Deus é vida. Pronto. Vida. Tá? E o que é vida? Deus. Então, o que acontece, meus amigos? Essa é a minha interpretação. Você tem a sua. Tá? E já que eu toquei nisto, vou só lembrar uma frase, uma colocação de Jesus, nosso mestre. Eu gosto muito. Eu tenho ela assim como base dos entendimentos. Se as pessoas observassem a colocação que Jesus fez, né? Nessa passagem, as crenças, no caso de seitas, religiões, doutrinas, cairia tudo. Deixaria de ser necessário. Né? Ele é questionado, certo, por um homem da lei. Aí perguntam, mestre, não sei porque fazer essa voz de mestre, tá? Qual a maior lei? Eu já falei isso várias vezes aqui sobre isso. Eu canso de ver, inclusive, espíritas famosos repetir a mesma frase. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se Jesus tivesse dito isso, ele seria preso. Não, ele não disse isso. Aqui, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Na tua casa você deve ter algum Evangelho. Procura lá, leia. Vamos deixar de ser papagaio de pirata, vamos começar a usar a nossa capacidade de pensar e raciocinar. Estuda, leia, olha lá o que está escrito. Não é amarás a Deus, isso foi a religião que colocou. Tá? Amarás o Senhor teu Deus. Por que isto? Porque cada um tem uma interpretação do que seja Deus. Cada um tem uma condição momentânea de compreender para si o que seja Deus. E eu vou falar muito sobre isto. E vou repetir isto várias vezes.
Se tiver dúvida, pega lá o teu evangelho na tua casa e leia. Veja se ele diz amarás a Deus. Não, ele vai dizer, está lá escrito, amarás o Senhor teu Deus. Tá? Não tem nada a ver com essa história de indicando a quem e que forma. Certo? Cai por terra um monte de bobagem que a gente escuta por aí. Então, parem de dar uma de papagaio de pirata e vai estudar e vai ler. Tá? Então, olha lá. Ele diz assim, vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. O que é coração? É a tradução de sentimentos para o nosso português. De toda a tua alma. Alma é a vida no mundo físico, estado da alma. Usando a consciência, usando o entendimento, certo? Sem radicalismo, tentando entender. De todo o teu espírito. O que é o espírito para nós? É o conjunto de todo o nosso saber, mas que representa o nosso tempo, que nós conseguimos entender hoje do que seja Deus. E para complementar, ele diz, semelhante à primeira, não igual. Semelhante. Eu posso pegar vários vasilhames com água, até eu vou aproveitar e beber um pouquinho. Mas um não é igual ao outro, é semelhante, com o mesmo propósito. Né? Então ele diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. Esta frase ela não está separada, ela está junto, dentro do conceito, dentro da apresentação, desta ideia da lei maior. Do respeito, a compreensão do outro, até mesmo na forma de agir, do sentimento, do amor. Tá? E quando os seus discípulos vão até ele, após ele fazer essa colocação, né, e questionam, né? Como assim? Aí ele diz, para os seus apóstolos, e a vocês que tenham conhecimento, tá, deverão amar ao próximo como eu vos amo. Olha só, ao povo em geral, ele não poderia pedir que as pessoas conseguissem cultivar ou se anular, né? E deixar o amor, né, ser colocado da forma que ele colocava. Mas aos apóstolos, sim. Estavam tendo a oportunidade de ter um conhecimento maior e já vieram preparados para isso. Tá? Então, é por isso que eu gosto de dizer que nesse momento em que a gente encerra esse estudo de hoje, eu desejo a todos que cada um possa encontrar o caminho da sua paz, o caminho da sua luz, o caminho do seu amor. Graças a Deus. Boa noite a todos, meus amigos. Até quarta-feira que vem.